Fala pessoal, estamos diretamente aqui dos estúdios da BF falando de franchise no Fala Franchise, o nosso podcast aqui da BF. Estamos aqui pelo patrocínio da Sultz. Sultz é a plataforma de gestão de rede de franquias, na qual o Mercadão dos Óculos também é cliente. Então, um excelente parceiro nosso. Eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos convidados de hoje. Como eu disse, a Thelma está aqui com a gente, Thelma Rocha, professora da SPM. Thelma, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer. Muito bom. Estamos aqui também com o Alexandre Santiago, da Usaflex. Obrigado, gente, pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Prazer tê-lo aqui. Prazer nosso. Muito bom. E com o Marco Vieira, diretor de expansão da Polar Franqueadora. Franchise? Tudo bem. Obrigado Tudo bem, pelo Marco? convite também. Seja muito bem-vindo prazer aí. estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos direto ao papo, o nosso assunto. Nós estamos falando hoje aí de internacionalização de marcas, né, que faz parte da minha diretoria. Eu gostaria aí de, mais uma vez, então, agradecer a presença de vocês, tá certo? E falar desse grande desafio, né, que é internacionalizar uma marca, né? Então, eu vou abrir a pergunta para todos agora, a primeira, né? E eu queria entender quais os principais desafios das nossas franquias aqui do Brasil para internacionalizar a marca, tá? Então, vou começar aqui com Ladies First, né? Primeiro, a nossa dama aqui. Boa noite. Para começar, né, eu queria falar que a gente da SPM tem um livro, na verdade, sobre internacionalização das redes de franquias brasileiras e que a gente vem monitorando essas redes desde 2010. Então, são 15 anos aí vendo o movimento delas. E a gente gostaria, assim, quando a gente pensa em desafios da marca, traz muito a questão cultural, porque o Brasil é um país distante fisicamente de muitos países no exterior. Então, quando você pensa em ir para fora, a gente acha que todo mundo é igual culturalmente falando, mas as diferenças são gigantes. Você pode até ir para Portugal, que você vai perceber que já tem muita diferença cultural. Então, o desafio cultural, o desafio de padronização do marketing mix, você vai usar igual ou diferente. O desafio do dinheiro mesmo, de conseguir verba para essa internacionalização. E depois que você implanta, a questão de construção da marca lá, porque a marca é reconhecida no Brasil muitas vezes, mas no exterior ainda é uma desconhecida. Então, a gente tem seguido e considera esses pontos. Eu acrescentando, né, o que ela falou, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem quando vai para fora do país é a cultura e o modelo de negócio, né? Quando você tem uma franqueadora, você imagina que o modelo de negócio ele vai ser replicado de uma forma única só. E a verdade é que não acontece isso. Você, num país continental como o Brasil, já destoa em algumas regiões. Para fora do país, por exemplo, a gente está no Paraguai, eles têm uma metodologia de trabalho diferente, uma organização diferente, uma rotina diferente. Então, entender muito do que acontece, de como que o profissional se posiciona lá, é um diferencial inicial importante, né? Então, tem alguns parceiros nossos aí que acabam ajudando bastante a gente. A gente teve muitos parceiros, a marca tem muitos parceiros fora, né? Já é um pontapé inicial entender como que é a cultura. Eu acho que esse é um dos pontos, né? Você depois arrumar a parte de marketing, né? O kit de marketing, de como você se posicionar lá, porque algumas coisas que você pode dizer aqui no Brasil, lá também não é bem. Então, eu acho que são pontos importantes. Assim, a cultura faz muito sentido. Que show. E realmente, né? A gente vive num país continental, onde a realidade do Nordeste é completamente diferente da realidade do Sul e do Sudeste, né? A linha de produtos, mix, custo de ocupação, muda tudo, né? Muda tudo. Então é importante essa adaptação à cultura, né? Ela é fundamental. Quando a gente pisa fora do país, mais ainda, né? Sim. E você, Alexandre, quais são os desafios lá? Bom, quem sou eu para contrariar a professora, né? Não, tem tudo que já foi falado, né? Além da adaptação cultural, hábitos de consumo, estrutura de custos de cada país, né? Como se precifica produto, como as marcas se posicionam, com quem elas concorrem. Agregando a isso, no nosso caso, ainda onde você trabalha com moda, né, você ainda tem a sazonalidade, né, as estações do ano invertidas, né, quando é verão aqui, é inverno lá e vice-versa, quando você trabalha com o hemisfério norte. Então tem essa especificidade, né?
E eu acredito também, até para trazer um pouco na discussão, você tem que desenhar isso dentro de um planejamento estratégico da empresa, né? Muitas vezes a internacionalização ela aparece como uma oportunidade pontual ali, meio que marginal ao teu negócio, né? E no final das contas, a hora que você começa a entender como funciona fora do país, em tudo que foi falado, você tem que desenhar uma estratégia, você tem que ter um pedaço do teu esforço de planejamento, principalmente, para fazer com que isso aconteça de uma maneira estruturada e também um negócio que se sustente ao longo do tempo, porque não dá para se aventurar no mercado externo, né? Enfim, tem toda uma questão. E o awareness de marca, como foi trazido também, né? Você chegar desconhecido, então tem todo esse mix, que não é tão simples, mas também é muito gratificante, né? Quando começa a funcionar. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que as empresas, elas adoram expandir internacionalmente, mas odeiam errar. E não tem como expandir internacionalmente sem errar. Só não erra quem não inova, só não erra quem não tenta o novo. Trazer então, dólar para dentro de casa é sempre bom. Maravilhoso, 6 para 1. A conta é diferente. E errar em dólar também é mais caro. Mais caro, né? Ô Marco, conta para mim. O marketing de relacionamento, como que ele pode nos auxiliar a expandir internacionalmente ou fortalecer a marca lá fora? Você que vem do segmento que o relacionamento com o cliente, né, o relacionamento aí com o franqueado, ele é muito importante, né, que é serviço. Eu acho que um ponto importante na internacionalização que a gente identificou é que muitas vezes a gente como franqueador brasileiro, a gente pensa que um franqueado saindo daqui e indo para aquela região vai ser melhor, porque ele tem a nossa cultura e ele vai entender que lá como tem que ser feito. E na verdade não é bem assim, na verdade é ao contrário, né? Você ter um franqueado de lá muito bem posicionado é a melhor opção para nós, né? E entender, porque esse benchmark que ele tem naquela região, de entender como que se posiciona lá com a população e com os profissionais de lá, faz um diferenciamento enorme, né? A gente ajuda aqui com o marketing nosso, com o know-how nosso, de como se relacionar, de como fazer. Nós somos uma franqueadora imobiliária, né? Então, relacionamento é a base daquilo que a gente faz. Então, o treinamento e a capacitação, tanto do franqueado quanto da pessoa que está fazendo todo o negócio que é o corretor de imóveis, é relacionamento, marketing de relacionamento puro ali para ele, né? Então ele tem que se relacionar, como que ele vai se posicionar. Aqui a gente tinha uma metodologia, para lá a gente teve que adaptar, entender como que ele se posicionaria diante da sociedade, para poder entender como que ele faria isso lá naquela região. Então a gente está aprendendo, cada dia a gente aprende mais com ele, mas é importante ter uma pessoa da região para ter essa ideia mais completa de tudo, né? Porque o daqui vai ajudar com um pouco, mas a gente tem que desenvolver o marketing para aquela região melhor estando lá, né? Show de bola. E é fundamental, né? E a abordagem muda muito, né? E quando você fala de um produto de valor agregado maior, nós não estamos falando de uma bala, né? Estamos falando de um produto de valor agregado grande, e aí a abordagem, culturalmente falando, ela vai mudando, ela vai se adaptando, e é aquilo que você falou, é muito mais fácil você pegar alguém da região que está acostumado com a abordagem do cliente do que você trazer um brasileiro e abordar um francês, por exemplo, que é completamente diferente o comportamento das pessoas, né? Sim, ele precisa entender daquela região, como que as pessoas vivem naquela região, para que ele consiga se relacionar, né? Porque o meu negócio, eu acho que diferente de um negócio de produto, ele vai nascer de um relacionamento de confiança. E ele precisa ter esse relacionamento verdadeiro, né? Porque a partir daí a venda é consequência. Então, se ele tiver um relacionamento de amizade e naquele círculo, para ele é muito importante. Como ele vai se colocar naquele círculo é muito regional isso, é muito daquela região. Como que ele se posiciona com a sociedade, que padrão que ele vai atender primeiro, né? Identificar qual padrão que ele consegue atender, né? Então esse é um perfil do franqueado, identificar o perfil do franqueado e colocar ele dentro, olha, eu quero atender altíssimo padrão naquela região, mas você conhece as pessoas de altíssimo padrão, você se relaciona com elas, sabe como que elas se posicionam na sociedade, como você consegue chegar nelas e adquirir confiança delas no relacionamento? Como que você vai abordar as pessoas? Exato. Isso é importante.
Alexandre, fala para mim, você falou um pouquinho já do desafio, né, do produto, que aqui é verão, lá é inverno e tudo mais. E vocês têm aí dentro da linha de inovação de vocês, de produto, de criação e laboratórios e tudo mais, vocês têm algum produto específico para o mercado lá de fora ou não? O que se comercializa aqui se comercializa lá fora para ganhar escala? Como que é isso? Conta um pouco para a gente. Via de regra, no mercado de moda, calçados, né, você usa muito a linha inversa, né? Você vai para fora entender onde nos grandes centros de moda e tendências, o que está acontecendo, o que vai vir a acontecer no futuro, traz para cá como inspiração, adapta às necessidades locais e, obviamente, no nosso caso, uma marca que tem excelência em conforto em calçados, então você adapta tudo isso. E aí quando você vai internacionalizar a marca, você acaba voltando com esse produto, né, já meio que naturalmente adaptado também a uma demanda que existe ou que nasceu no exterior e veio para cá. Além disso, você tem obviamente a brasilidade, né? Você tem a questão de ser uma marca brasileira, nós somos tradicionais, nós somos o 5º maior produtor de calçados do mundo, e no nosso caso calçados de couro, então tem todo esse apelo. Mas existem também produtos que são exclusivamente desenvolvidos para o mercado externo, né? Então, olhando essa necessidade, né? Mas então é engraçado porque ele acaba nascendo um pouco lá fora em termos de tendência, de inspiração e retorna também como um produto, uma oferta com outra proposta de valor. Então é um ciclo meio que inverso e reverso que se completa. Legal, isso. Mas tem uma linha específica lá para fora ou não? É a mesma linha? Nós temos uma coleção, parte dela é desenvolvida para o mercado externo, mas o grande volume se abastece também do que nós apresentamos aqui. Até como foi falado, como o Brasil também tem essas características continentais, eu acabo tendo produto que atende a demandas europeias ou da América Latina de uma maneira natural. Então parte sim, mas o grande volume é abastecido da nossa coleção. As feiras internacionais, aí, as notórias, né, elas são realmente fonte de inspiração aí para todo o mercado, né? O mercado ótico não é diferente, você participou do mercado, você sabe disso, né? Então a gente vê um monte de chinesinho lá tirando foto e o produto chega primeiro na prateleira do que o produto europeu depois. Exatamente. E eles aí na Ásia, a Ásia, né, começou com o Japão e agora a China e outros países, acabou virando um epicentro também de criação de tendências, né? Sim. Muitas delas ligadas à tecnologia ou à moda mesmo, então é uma mudança, uma chacoalhada aí no cenário internacional. Eu falo que a NRF devia ser feita em Xangai, não em Nova York. Perfeito. Né? Ou nas duas, né? Mas hoje se tivesse que escolher, eu escolheria Xangai. Tá? Você já está perto da fonte ali. Né? Thelma, conta para mim, o que vocês perceberam nos estudos de vocês, tudo mais, principalmente nas literaturas que vocês escreveram, quais os erros mais comuns nas redes brasileiras que foram internacionalizar sua marca, né? Quais são os erros mapeados e o que fazer para não cometê-los? Tá bom. Eu acho que um erro que a gente vê assim com frequência é subestimar a concorrência local. A pessoa é muito bem sucedida no Brasil, então ela acha que ela vai chegar em Miami, que é muito comum, e vai ter assim uma receptividade ótima, vão querer comprar a rede de franquia dela, vai fazer sucesso e tal. E o que acontece? O mercado especificamente americano, ele é dos mais competitivos, é onde nasceu o franchising em 1970, 80, as redes de lá são bem fortes, consolidadas, então você vê redes aqui que são fortes, abrem em Miami, imagina que vai conseguir franquear, e acaba nem franqueando. E aí perde dinheiro local e tem que depois dar conta desse investimento inicial forte. Então, uma coisa que a gente já viu é subestimar a concorrência, a questão dos custos locais, porque, por exemplo, comida nos Estados Unidos é muito barata e acaba sendo difícil concorrer. Outra coisa que a gente vê também que é engraçada são as decisões familiares. Então, às vezes, você pega uma rede que tem o filho do dono, a filha do dono fala, vou morar na Argentina, Buenos Aires. E simplesmente vai morar na Argentina, Buenos Aires, leva a rede, mas assim, zero pesquisa, zero planejamento estratégico, que você mesmo diz. E assim, brincar no jogo internacional
é caro e não é para amadores. Ou você faz um planejamento e vai com um plano estratégico que justifica aquilo, imaginando como é que você vai crescer ao longo do tempo, ou você não abre uma loja em Buenos Aires porque não justifica, né, como um projeto dentro da rede. Então, essas decisões familiares também são uma coisa que a gente já viu, que é uma escolha impulsiva. E a última é quando a rede no Brasil tem um posicionamento, uma estratégia e está bem focada. E no momento que chega no exterior, ela perde esse posicionamento e acaba virando outra coisa. E aí você não sabe nem o que ela é lá, nem porque não tem nada a ver com o que ela é aqui. Então a gente tem uma regra que é até dos livros de marketing internacional, que eu dou aula de marketing internacional, que a gente fala manter o núcleo padronizado. Se a sua empresa é Usaflex, é conforto, flexibilidade lá, você vai continuar sendo a Usaflex que entrega isso. Porque se você perder esse núcleo do conforto e tal, você pode até estar atendendo momentaneamente uma demanda de Portugal, sei lá. Mas você não se sustenta porque você perdeu o DNA da marca. Então, acho que são essas três Dizer coisas. que é o famoso Frankenstein, né? Então ele tem uma cabeça aqui, um braço diferente lá, uma perna do outro lugar, enfim, né? Você cria um Frankenstein, né? Então esse posicionamento de marketing ele é muito importante, né? Posicionamento não só de marketing, mas posicionamento comercial também, né? Não adianta você vender um produto popular aqui e querer vender um produto premium lá nos Estados Unidos, né? E assim, a expansão internacional para atender vontade pessoal de sócio é difícil, mas acontece sempre, tá? Eu vi vários casos desses, né? E agora eu queria direcionar aqui pro Marco. Você me falou muito da adaptação cultural ali para abordagem e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. Queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso e que eu queria entender a tua estratégia de adaptação cultural na abordagem desses clientes. Tá? Eu vou um pouco além. Você falou que é difícil, que é realmente desafiador, e a gente imagina que porque dentro do Brasil já é. Né? Agora, no teu negócio, lá fora, qual que é a tua estratégia que você aborda com os teus franqueados para que isso, esse relacionamento com o cliente possa ser adaptado aí? Bacana. A Apolar, ela nasceu de uma característica que é um DNA da marca, que é ajudar as pessoas a conquistarem os lares dela. Né? O nome Apolar vem de Apollo 11, que foi quando a empresa foi fundada, em 1969, e como era a conquista do espaço, a conquista do lar, por isso que tem o nome lar no nome. Essa característica não pode ser perdida, que é o que a gente estava falando, esse brand da marca, esse valor da marca, que é ajudar as pessoas a conquistarem os lares dela, não pode se perder lá fora. Mas eu preciso saber como eu vou atender essas pessoas lá fora. Porque existem algumas características, tributação, financiamento, tem, não tem, por exemplo, lá no Paraguai, não tem a questão de locação, não é forte, não tem registro de locação, não tem contrato de locação. Como que eu vou fazer isso fazendo aquilo que foi um core business nosso aqui no Brasil, que nos ajudou a chegar como uma das maiores empresas de locação do país? A gente tem quase 25 mil imóveis administrados exclusivamente na área de locação. Então, como que eu vou atender isso lá? E o outro ponto também é assim, eu preciso fazer com que o meu franqueado ele consiga ter a mesma rentabilidade que ele tem aqui fazendo o negócio dele aqui. Porque o negócio dele é composto aqui de 51% da área de locação. Então eu preciso retroalimentar. O nosso modelo de negócio ele se retroalimenta, diferente de alguns players concorrentes que trabalham só no core business, eles é mais venda e de outro. Então como que eu vou fazer isso aqui? Então a gente tem que se adaptar. Como que eu vou montar uma estrutura dentro de um mercado que não atua na área de locação? Eu vou ter que fazer uma educação naquela região. Eu vou oferecendo um serviço melhor, uma qualidade melhor do que a região está oferecendo, para que eu consiga trazer e mostrar para aquele cliente que ele sendo atendido da maneira que eu costumo trabalhar comumente, ele vai ser muito melhor atendido do que ele está sendo no mercado. E aí ele começa a ver vantagem em ser atendido pela minha marca. E aí ele começa a falar da minha marca e culturalmente começa a passar de uma pessoa para outra. O melhor marketing que existe
é o marketing do serviço bem feito, né? Você entregar um serviço muito bem feito, a médio e longo prazo vai ser aquilo que vai determinar se você vai se manter naquela região ou se você vai fazer uma aventura lá e não vai dar certo. Então, o serviço de excelência, ele ajuda nessa parte de como que eu vou me posicionar naquela região, o que eu vou ter que mudar. Eu vou entendendo e vou superando as dificuldades que meu cliente tem. Eu preciso entender qual que é a dor do meu cliente, para que eu consiga ajudar ele na dor dele, naquela região, sem perder as características da minha marca. Perfeitamente, muito bom. Agora eu queria falar com vocês dois sobre o desafio aí da escolha de mercado, né? Como que a gente vai fazer para escolher esse mercado, né? É muito comum aqui dentro do Brasil, né, você ser procurado por um investidor. Você já tem o mercado mapeado aqui internamente, então você é procurado por um investidor e ele fala, olha, eu quero abrir uma unidade aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Então você já tem mapeado, está tudo certo, você vai e instala o cara lá, caso não tenha problema de logística, nenhum outro problema maior. Né? Lá fora, como que é isso? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, houve uma pesquisa de mercado e uma busca pelo master franqueado ou pelo franqueado, ou vocês foram procurados por alguém de fora e depois vocês fizeram essa pesquisa de mercado? É isso que é interessante saber. É o ovo ou a galinha primeiro? Essa é uma pergunta... É a pergunta dos milhões, né? Exato, mas acontecem as duas coisas. Né? Então, no nosso caso, a gente participa de eventos no exterior, onde você acaba inserindo a marca em feiras ou roadshows ou eventos onde você vai levar a proposta de marca. E como foi falado pelo Marco, você acaba buscando os parceiros ideais em um primeiro momento para distribuir a marca lá e depois para montar o varejo, né? Mas também acontece o contrário. Por exemplo, você tem eventos aqui no Brasil, né, onde muitos investidores de fora vêm, né, feiras de calçados, por exemplo, eles vêm de fora, nós apresentamos a marca e aí se inicia o relacionamento, né, aquele namoro, entendeu? E aí volta no começo da conversa, o planejamento, a estratégia, o entendimento do mercado. Então, tem os dois leads, né? Tem a busca proativa e também o receptivo. Isso acontece meio que naturalmente. E tem muito também das indicações, né? Como acontece aqui no mercado interno. Então, daqui a pouco você tem um parceiro na Argentina que tem uma operação ou conhecido no Uruguai, e aí isso acaba retroalimentando. Exatamente, aí, né? A indicação boca a boca é muito importante. Isso, aqui dentro já é importante, lá fora então muito mais. Né? Muito bom. Vocês, Marco? A gente também tem os dois modelos, tá? Tem mais até, né? Por exemplo, tem um caso de Portugal, de uma agência. Eu tenho alguns amigos em Portugal. Uma amiga minha, ela trabalha de gerente de marketing numa imobiliária lá que é famosíssima, e eles vendo tudo que estava acontecendo, né, procuraram e falaram, olha, o seu marido, o Thiago, é muito amigo do Marco, né, conversa com ele, de repente a gente consegue fazer uma parceria, porque a gente atende altíssimo padrão aqui, e lá no Brasil, por exemplo, eles têm muita expertise, né, no médio padrão, e a gente não tem esse atendimento de médio padrão aqui. Será que vocês não conseguem trazer um modelo de negócio para nós aqui em médio padrão? Então surgiu um lead aí diferente não foi uma indicação, mas foi uma procura deles, né, por um modelo de serviço, que é o que acontece com o modelo de produto, né? Esse produto me interessa e acaba vendo que o sistema de venda também tem tudo a ver, né, com o negócio deles. E a indicação acontece, eu acho que é importante para a marca ela saber aquilo que ela quer, se posicionar estrategicamente. Eu vou conseguir atender aquele mercado de uma maneira com propriedade, porque senão eu vou colocar minha marca lá, eu vou queimar minha marca, né? Então, eu tenho capacidade, tenho time, tenho um núcleo duro que vai atender, que vai conseguir me dar suporte para o meu franqueado lá e para uma master franquia. Como que eu vou atender esse mercado? Eu acho que isso é importante, ter essa estratégia, esse posicionamento estratégico e saber se aquele momento é o momento ideal para ir para aquela região. Por exemplo, eu já tive, leads de candidatos à franquia no Chile, mas a gente identificou que não era o nosso momento de ir para o Chile a gente não estava preparado para atender aquele lead naquele momento. Hoje a gente já se preparou um pouco mais, a gente já tem um sistema de gestão da franqueadora, né? Então já preparado em espanhol, já tem
um sistema de vendas que eu só viro a chave e coloco um sistema de vendas característico para aquela região. Então, hoje a gente já está mais estruturado. Mas naquele momento não fazia sentido. Então, eu acho que precisa fazer algumas escolhas, às vezes, que são fundamentais de, não vou para lá. Aquela coisa também do parente, né? Eu vou montar uma em Montevidéu. Não vai dar agora, porque eu não vou conseguir te atender bem lá. Apesar de você ser parente, eu vou ter que ter um departamento de marketing para poder atender lá estrategicamente. Não dá para mim chegar lá e como que eu vou fazer? Não, preciso entender melhor o mercado. Eu acho que o tempo de entendimento da marca, entender o que a marca é capaz e onde ela consegue inserir e saber, olha, hoje minha estratégia é São Paulo, ou minha estratégia é Portugal, sei lá, Argentina, esses aqui eu tenho capacidade de atender hoje, já tenho um desenho para lá, então aí sim faz sentido, né? Não fazer tudo a toque de caixa que não dá certo. Falar não para investidor em dólar e euro é muito duro, mais difícil, né? 6 vezes mais difícil, eu diria. Muito. Em euro ainda, né? Em euro. Thelma, para a gente ir finalizando aí, né? Pelo estudo de vocês aí, qual que é o destino mais comum aí das redes brasileiras? Lembrando que não é o destino que o sócio quer ir, é o destino que o mercado busca produto nosso, busca a brasilidade, aí, o jeito brasileiro de fazer negócio. Ok. Primeiro eu queria complementar o que você acabou de dizer, que a gente insiste muito, desde o livro de 2012, que a gente fala que não permitir o passou levou. O que a gente chamou de passou levou está lá. Que a pessoa passe no seu stand na feira e fale, vou abrir uma loja sua no Paraguai. E você não está zero preparado para trabalhar em espanhol, para ter o sistema de gestão, para monitorar o Paraguai, entender as demandas locais. Então, esse não permitir o passou levou, ele é tão importante quanto permitir que se abra um negócio no Paraguai. Quer dizer, a rede tem que ter muita consciência do que efetivamente ela tem de capital para colocar lá, monitoramento que ela vai conseguir fazer, sistema de gestão, pessoas que falam espanhol, para poder fazer o negócio do Paraguai dar certo. Então, isso eu acho bem importante. Os destinos principais que você falou, o próprio Paraguai é um dos mais frequentes. Os Estados Unidos, porque existe um desejo mesmo do brasileiro, até um pouco pré-Trump, eu não sei exatamente pós-Trump, mas de querer ter negócios lá, de querer Miami, Califórnia, são cidades atrativas. Tem a questão de Portugal, que cresceu muito pós-pandemia, então você vê um grupo de empreendedores brasileiros se mudando para Portugal, levando negócios, crescendo lá e construindo família mesmo, como mudando, e uma imigração com capital, que é uma classe média alta que imigra e leva capital e abre negócios lá. Você vê também Espanha do lado de Portugal, nesse mesmo movimento, mas um pouco menos que Portugal, nessa imigração. E tem os mais corajosos que vão para Emirados Árabes, que vão uma coisa que é uma distância psíquica um pouco maior, né? A gente fala que a internacionalização brasileira, ela segue muito o modelo que a gente vê na teoria de IB, de International Business, que chama Uppsala, que segue a escola de Uppsala, e a principal característica da escola de Uppsala é ser gradualista. Então, desde um dos primeiros estudos que a gente fez, que a gente entrevistou o Boticário falava assim, você quer crescer num país? Então construa 10 unidades lá. Porque a partir do momento que eu tenho 10 unidades do Boticário num país, eu posso ir para o próximo. Porque essas 10 unidades fazem com que eu tenha uma margem de lucro suficiente para conseguir colocar dinheiro e abrir o próximo. E eu acho que esse raciocínio ele é muito certo, de você consolidar um país antes de abrir o próximo, porque é a realidade do empreendedor brasileiro. É gradualista, por quê? Porque é o próprio capital que você vai construindo a marca num local e vai crescendo para o outro, vai crescendo para o outro. Então, essa seria a lógica da expansão com planejamento para poder fazer o negócio funcionar. Muito bom, muito bom. Agora, na prática, queria um caso fidedigno, vamos dizer assim. Qual é a experiência, qual a experiência ruim de vocês que levaram ao aprendizado, falando assim, putz, isso aqui me fez aprender aquilo, tá? E que a gente pode estar aí
falando para o nosso associado que quer internacionalizar a sua marca, para que ele erre um erro novo, não erre erro que nós já erramos, né? Então eu queria um aprendizado na prática, falar assim, não, olha, essa atitude, esse ato, esse momento aqui me fez aprender sobre isso e não faça isso porque não vai dar certo, tá? Começando aí pelo Alexandre, vai. Tá mais descansado aí. Acho que a gente está aqui para resolver problemas, né? Sem dúvida. Enfim, via de regra, situações que acabam não funcionando como a gente gostaria, ou acontecem por uma falta de se aprofundar no entendimento daquele mercado, daquela cultura, das questões burocráticas de cada país, que são muito diferentes. Você vai fazer negócio na América Latina, por exemplo, né? Por mais que sejam aqui próximos a nós, tem questões tributárias, tem questões logísticas, tem meios de pagamento que funcionam muito diferentes. Então, eu já tive experiências, por exemplo, de vamos colocar um e-commerce no país X e você vai ver que nem meio de pagamento estruturado para isso existe, por exemplo, né? Existem questões e aí essa você controla menos, que são os riscos de cada país, né? Então, já cheguei a fazer muito negócio com Venezuela, por exemplo, né? E aí de repente teve toda a reviravolta geopolítica e acaba você não conseguindo ter divisas desses países, né? Então são situações muito pontuais que não estão no teu planejamento. Aí volta naquela máxima de que planejar é replanejar também, né? Enfim, ter contingências. Então são N situações. Agora a gente tem uma situação em Israel, por exemplo, né? Então são questões que você muitas vezes não controla, mas também fazem parte do risco do business, né? Do risco do negócio. Então, nossa, acho que dá para ficar aqui 2 podcasts falando das coisas que não dão. Mas assim, teve alguma coisa pontual que você falasse assim, puta, não faça isso. Não precisa nem falar o caso, vai. Fala assim, puta, não faça isso, não faça isso. Eu acho que dependendo para onde você vai, você tem que tomar muito cuidado do risco de crédito, por exemplo. Tá. Né? Risco de crédito é uma coisa que, quando você mexe com produto, né, é um negócio que você tem que ficar muito atento para não... Você não perde só o royalty, né? Você perde o custo da mercadoria também, né? Exatamente. É um pouco mais embaixo, né? A cintura é um pouco mais embaixo. Né? E você, Marco, conta pra gente. Acho que a maior dificuldade que a gente tem por ser um franqueador é a gente executar um modelo de negócio, né? Eu acho que o maior risco que a pessoa pode correr, quando ela adquire uma franquia, ela adquire um modelo de negócio, ela adquire um modelo de negócio mesmo, né? Então, ela precisa... Tudo bem que a gente tem que ver a parte, que é o que a gente estava falando, que você estava falando, tem que ver a parte fiscal, a parte de pagamentos, como que eu vou fazer financiamento, como que eu vou abordar as pessoas naquela micro-região. Mas a característica da marca não pode ser perdida, né? Existe aquele negócio com o franqueado, ele fala assim, mas aqui é diferente. Aqui as pessoas se faz desse jeito, então abre um negócio dele, com o nome dele, Manuel, sabe? Porque ele vira para uma franquia, a franquia ela não pode perder a característica principal dela, que é o modelo de negócio dela. Perfeito. E quando você vai para um local, você não pode perder para um país, você não pode perder a principal característica, que é o que fez a empresa ter sucesso onde você está. A questão é, faz sentido para aquela região, para aquele país, o meu modelo de negócio? Ok, faz. Então, a gente já deu um passo. Então, eu estou no lugar certo. Não faz sentido, aqui o pessoal não gosta disso. Então, para que eu vou para lá? Perfeito. Não vou para lá. Eu Sei. Vou trabalhar onde eu conseguir aplicar o mínimo do meu modelo de negócio, que é o básico que me fez chegar onde eu cheguei. Então, o franqueador ele tem que ter muito a cabeça dele no lugar para dizer esse não, sabe? Para falar, olha, eu tô, sei lá, vou pegar aqui, tô em tantos países deram certo, eu apliquei isso em tantos países dessa maneira, não vai ser aqui que eu vou aplicar isso diferente. Então não caia nessa armadilha de que você sabe mais do que a franqueadora nesse modelo de negócio. Você pode até saber mais daquela região e faz todo sentido. Eu sei mais nesse ponto, então tá bom, então monta o seu negócio, monta a sua franqueadora, o meu negócio ele tem que ser feito dessa forma para dar certo. E é assim que eu consigo dar uma previsibilidade de ganho para você, te ajudar na performance do seu negócio, porque é onde a minha empresa sabe fazer um modelo de negócio bem feito.
Que bom, que bom. Agora uma pergunta meio que fora do script aí para a gente poder ir para a reta final. Quem tem a marca no Brasil, quem tem sucesso no Brasil, é mais fácil fazer sucesso lá fora? Ou seja, o franqueado brasileiro é mais teimoso que o franqueado lá de fora? Ou seja, essa resistência ela é maior lá fora do que aqui dentro? Por conta da cultura, por conta da bandeira brasileira, né, na camisa. Então, por exemplo, você é brasileiro, você não sabe o que você está falando, amigão. Aqui é aquilo que você acabou de falar. Ou não, aqui no Brasil a gente tem uma resistência maior ao modelo de negócio do que lá fora. Quem que é mais teimoso? O investidor nacional ou internacional? Conta pra gente aí. Já que você está com a bola no pé. Eu acho que os dois, né? Eu acho que depende muito do país. Mas assim, o Brasil é um país continental. Então você tem, por exemplo, no Nordeste, na região do Nordeste, você... vou pegar um exemplo de um player grande aqui, de um mercado grande. O CEO da Heineken estava falando outro dia sobre isso. Ele teve que entrar, ele teve que comprar uma cervejaria daquela região para poder entrar lá, porque ele não conseguia entrar com a cerveja da Heineken lá, com o produto dele, não conseguia atender. Ele educou com a Amistel, ele trouxe a Amistel para o Brasil, educou o público daquela região com uma cerveja Lager, que não era o público adotava cerveja Pilsen, e aí ele foi melhorando o paladar para poder chegar com a cerveja dele. Então eu acho que... Adaptação. Uma adaptação, mas o brasileiro ele é muito resistente. Aqui você vai para um estado e fala, não, aqui isso aí não vai dar certo. Isso aqui não funciona. Não funciona. São Paulo é diferente. Aqui a capital de São Paulo é diferente. É diferente. São desafios. Mas aí, tem um... Eu acho que quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, ou os países não latinos, eles têm uma tendência de serem mais disciplinados a padrões. Os latinos, e nós fazemos parte dele, e principalmente os brasileiros, eles gostam de improvisar, ou precisam improvisar muito para sobreviver. E aí isso conflita um pouco com o conceito da franquia, que foi o que o Marco trouxe. Você tem padrões pré-estabelecidos que comprovadamente funcionam. Senão você não iria tentar escalar seu negócio para um outro país. Então, eu vejo, pelo menos na experiência que eu tenho, que quando você vai para países um pouco mais desenvolvidos e com essa cultura mais disciplinada, processual, acaba tendo a tendência de seguir mais os conceitos e padrões da franquia do que em outros onde você tem muita necessidade ou a cultura da improvisação, da adaptação, e aí... Do sangue latino, de querer fazer ele mesmo, né? Eu vou mostrar para esse cara como é que eu vou fazer. O efeito jabuticaba ao contrário, né? E, Gustavo, eu queria acrescentar uma coisa que poucos brasileiros sabem, mas é um dado que quando eu descobri, eu falei, nossa, isso é assim. Se você olhar o mundo inteiro, tirar uma foto do mundo, você vai ver que 70% das redes de franquias, na maioria dos países do mundo, é estrangeira. O Brasil, 95% das redes são locais, são brasileiras. Só 5% estrangeiras. A Argentina, 90% são locais argentinos, só 10% estrangeiro. E o México, 85% são locais, só 15% estrangeiro. Isso está 100% aderente ao que você acabou de dizer. Por ser um país latino menos adaptado às regras estrangeiras, chega uma franquia estrangeira com um modelo muito, muito quadrado, acaba não conseguindo reproduzir para o empreendedor local. Enquanto que você pega as redes de franquias, as 600 maiores, que crescem aqui, são aquelas que efetivamente fizeram essa adaptação local muito necessária por região para conseguir crescer dentro do território nacional, e por isso que o mercado brasileiro é 95% de redes brasileiras e você tem 200 redes estrangeiras que ficam trocando, né? Você vê Gap, vem, vai, várias marcas que abrem, fecham, vão, aquela Forever 21 veio, foi, quer dizer... Por quê? Porque é uma característica do mercado local que às vezes o estrangeiro não entende. Como que você vai ter essa flexibilidade? E o empreendedor brasileiro já aprendeu que para sobreviver precisa fazer as regras, mas ter essa adaptação regional, que é bem importante para o Brasil. Ele tem uma
os manuais, os processos ajudam muito nisso, né? Principalmente quem tem um negócio fora, é uma característica deles ter todos os processos. O pessoal acha que é burocracia no Brasil. E não é burocracia, porque o modelo de negócio precisa ser mantido, porque senão não faz sentido você ter uma franquia. É bem isso que vocês colocaram, né? Eles têm uma adaptação para o modelo de negócio de franquias muito mais evoluído do que o nosso aqui internamente. A gente tem que lidar com a consultoria, e isso é muito importante, né? Na gestão da rede de franquias, muitas vezes de forma fazer auditorias para que isso aconteça de uma maneira processual. E eles não têm essa dificuldade. Eles, na verdade, são ao contrário. Eles cobram essa processualidade nossa aqui, quando a gente é franqueador brasileiro. De que, onde está? Que manual? Como que eu faço esse processo? Eles são mais independentes do que o brasileiro. O brasileiro, ele mal lê o manual, ele já quer fazer do jeito dele. Não, esse aqui não vai dar para fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Isso é uma característica nossa. Isso dificulta você ampliar muito a rede internacional. Porque você consegue crescer regionalmente, você consegue crescer para alguns países, mas na hora que você decide jogar o jogo do grande player internacional, virar uma multinacional de fato, tá mais de 20 países, ou você tem esses processos muito bem estabelecidos e essas regras criadas no mínimo detalhe, ou você acaba não dando conta do jogo, porque é um jogo de war mesmo. Você está conquistando países e você está colocando a sua bolinha. E aí você precisa ter toda essa padronização para o jogo funcionar. Ter manuais, ter AD, ter um sistema que você consegue observar e com um dashboard que você consiga dizer para ele e mostrar para ele, olha, você não está indo nesse caminho, vamos volta aqui, você viu essa aula, você não viu, você leu esse manual, aqui tem um processo assim, muito... e eles são, se não tiver preparado desse jeito, não dá para ir para fora. Eu acho que... Eu digo que o jogo de cintura do brasileiro, ele não é para amadores, né? Ou seja, aqui tudo se adapta, tudo se cria, tudo se movimenta, né? E lá fora é mais by the book, né? Ou seja, é mais do que está escrito, né? Aquilo que vocês falaram. Cadê o manual? Onde está escrito isso? Você está fazendo isso por quê? Né? Então, eu acho que os desafios são diferentes, né? Aqui, muito flexível, lá fora, um pouco bem menos flexível, e a gente acaba tendo que se adaptar para isso, tá certo? Pessoal, grande prazer ter vocês aqui. Obrigado aqui pelo tempo de vocês aqui durante a feira. A gente sabe que deixar o stand não é fácil, né? Mas a feira está muito boa. Eu ontem, na hora que eu olhei no relógio, eram 9 horas da noite, então hoje não está sendo diferente. Vamos voltar aqui, a lojinha está aberta, né, e tem que faturar, né? Beleza. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Thelma, obrigado, Marco, obrigado, Alexandre. Esse podcast é um patrocínio da Sults, plataforma que oferece vários diferenciais para a gestão de rede. Então, de novo, somos clientes, podemos falar a respeito, né? Realmente tem atendido bastante bem a gente aí, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Uma excelente feira a todos.